Olá, participantes do Três Semanas, olá, voluntários, olá, você que chegou e que está nos acompanhando, que permaneceu com a gente, que está aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui seguindo o nosso devocional Um Dia de Cada Vez, da Editora Spire, da Igreja da Cidade, em São José dos Campos, que vocês já conhecem, né? E que nós aqui, como pais, Paróquia Anglicana Espírito Santo, aqui a Igreja Anglicana, aqui na região metropolitana do Recife, né? No bairro de Piedade, que já é Jaboatão, nós temos utilizado como ferramenta do programa 30 Semanas, né? Que nós também adotamos na nossa igreja e temos nos utilizado, né, desse programa, dessas ferramentas, para que a gente cresça emocionalmente, junto com a nossa caminhada espiritual. E hoje nós estamos aqui seguindo na semana 22, né? Temos falado essa semana toda sobre confessar nossos erros e nossas falhas. Nós estamos aí na decisão confessar, né? Nós estamos aí no processo das escritas das memórias, né? Alguns já escreveram, outros estão escrevendo, outros vão ainda escrever ou complementar. E hoje nós vamos tratar de um tema. Hoje é o dia 6 dessa semana, que trata do tema rumo à maturidade. E nós temos aqui um verso da primeira carta aos Coríntios, de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 11, que diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Nós vamos seguir aqui, mas antes de eu continuar, eu quero pedir que você, né, se você está aí se sentindo atendido, né, na sua expectativa, se você tem sido bom para você esses vídeos, tem trabalhado a sua vida emocional, por favor, clique no like, compartilhe com alguém, mande para pessoas que você sabe que vão gostar também, que estão precisando, outras talvez você nem saiba, mas mande para quantas pessoas você puder, para que elas também possam estar usufruindo, né, da mesma coisa que você está. Então vamos seguir aqui, dia 6 da semana 22, rumo à maturidade. Eu lendo aqui esse capítulo todo da 1 Coríntios 13, eu estava imaginando aqui que, na verdade, para que a gente possa entender e aplicar isso aqui na nossa vida, é preciso que a gente entenda esse amor que é falado nesse capítulo aqui, né? Porque esse amor que é falado aqui é o amor ágape, é o amor do Deus perfeito, do Pai perfeito, que é o nosso Deus, né? É o amor que ama incondicionalmente e que é entendido aqui como a coisa mais importante, porque Paulo vem falando aqui de todos os dons, né, que nós temos, mas ele fala aqui que tudo isso vai passar. Que tudo isso vai passar e que o que vai permanecer, na verdade, é o amor. Então, se a gente compreende isso, é mais fácil da gente, sabe, ter essa caminhada rumo à maturidade, a gente caminhar de uma forma mais concisa, mais precisa para essa maturidade, porque a maturidade não vem simplesmente, a maturidade espiritual, ela não vem simplesmente com os anos, com a idade. À medida que eu me torno mais velho, eu sou mais maduro espiritualmente. Deveria ser, mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim, porque as pessoas não entendem esse amor, não vivem conforme esse amor, e aí não tomam decisões, não tomam suas escolhas. Os pais, né? Nós como pais, temos também nossa participação nisso, porque nós muitas vezes queremos tratar filhos maduros como crianças. Então eu digo, olha, se você tem filho pequeno, você tem essa oportunidade de ouvir isso agora. Trate os seus filhos com a maturidade que cada idade exige, né? Mas sempre dê a oportunidade dele ter escolhas, dele tomar decisões. Ele vai errar, ele vai acertar, mas ele vai errar também, e quando ele errar, você corrige, porque senão vai acontecer o que acontece hoje, filhos de 30, 40 anos morando com os pais e os pais tratando os filhos nessa idade como se fossem crianças, né? Pessoas que nunca tomaram decisões, que sempre tiveram alguém para tomar decisões por elas, e quando as decisões dão erradas, elas culpam os outros porque não foi ela que tomou, porque foi alguém que tomou. Então, se foi alguém que tomou a decisão e deu errado, a culpa é do outro.
Então nós precisamos olhar, com esse olhar para essa passagem aqui de 1 Coríntios 13, entender esse amor e aplicar esse amor na nossa vida. Né? Aplicar esse amor na nossa vida para que a gente possa ter, assim, criar filhos dessa forma. Seja filhos naturais ou filhos espirituais. Nós precisamos dar esse entendimento desde cedo aos nossos filhos, para que eles tenham a noção, o entendimento da maturidade. E é importante, logicamente, que a gente vá buscar maturidade na palavra. Tem uma passagem aqui em Atos 8, e eu estava fazendo essa leitura, onde você tem duas situações que eu queria trazer aqui para a maturidade. Uma delas é, os discípulos dessa altura já tinham sido... havia uma perseguição, né? Eles tinham se espalhado. Filipe estava em Samaria pregando, e ele, quando ele pregou ali, o povo se converteu. E havia ali um mágico, né? Que fez seguidores, né? Que enganava o povo e fez seguidores. E quando ele ouviu a palavra de Filipe, ele também se converteu. E diz aqui assim, ó, que ele foi batizado, ele creu. Atos 8, 13. Simão creu e foi batizado e seguia Filipe por toda parte, vendo Filipe fazer sinais e maravilhas. No verso 18, o que aconteceu? Os discípulos Pedro e João vieram para Samaria para impor a mão sobre esse povo, para que eles também recebessem o Espírito Santo, porque eles ainda não haviam recebido. E olha o que Simão diz. Simão, vendo isso, vendo o que acontecia e que o Espírito, né, veio sobre aquelas pessoas, ele quis comprar aos discípulos esse poder. Veja só, ele já tinha crido, já tinha se batizado. Então perceba que muitas vezes nós estamos na igreja, nós cremos, nós fomos batizados, nós fomos confirmados na igreja, e como nós não buscamos a palavra do Senhor, nós não entendemos a palavra do Senhor, nós estamos numa imaturidade espiritual, pedindo coisas que nós não podemos ter, mais do que não podemos ter, nós não poderíamos nem pedir. Aqui, um pouco antes, ou um pouco depois, no verso 28, você vai ver um eunuco, né? Filipe foi levado a um outro local e teve a oportunidade de estar com um eunuco que servia uma rainha, e esse eunuco estava lendo a passagem, estava lendo a Bíblia. A Bíblia, logicamente que o livro dos profetas, né, naquela época não tinha a Bíblia toda, mas estava lendo a palavra. O verso 28 desse mesmo capítulo diz assim: de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta. Esse eunuco estava lendo a palavra. Né? E aí Filipe pergunta a ele: e você está entendendo o que você lê? Ele disse: mas como eu posso entender se ninguém me explica? Mas só que não adiantava Filipe explicar a ele se ele não estivesse lendo. Percebe onde eu estou querendo chegar? É que nós precisamos buscar maturidade. Nós precisamos buscar na palavra do Senhor a nossa maturidade, porque a palavra nos explica, a palavra nos esclarece, a palavra nos leva à maturidade. Agora, se você não estiver lendo, como alguém vai explicar? Ah, eu quero escola bíblica. Você está lendo? Você está estudando? Porque se você estiver estudando, você pode ter escola bíblica em qualquer lugar, a qualquer hora, porque você vai ler e você vai tirar essa dúvida com alguém. Mas essa responsabilidade é nossa de sermos levados à maturidade. Sou eu, em primeiro lugar, porque eu não sou mais menino, eu sou homem. Eu agradeço ao meu pai, porque meu pai fez algumas coisas comigo, né, desde cedo me levou para trabalhar. Né, e eu achei ruim, confesso, naquela época, 14 anos, né, eu achei ruim porque eu estava de férias, queria ter férias. Né, depois, mais adiante, eu passei no vestibular e me levou a uma cidade a 200 quilômetros de Fortaleza, e depois a gente levava ainda 40 quilômetros para chegar lá, e lá eu trabalhei nas minhas férias. Isso foi meu presente quando eu passei no vestibular. Mas isso foi me dando maturidade, foi me dando esclarecimento das coisas. Né? E juntamente com a minha conversão, com a busca da palavra, eu fui buscando maturidade. Então, nós precisamos é preciso que a gente entenda isso,
que a maturidade passa por um esforço nosso. Não é só a gente ir vivendo a vida, deixando que os outros tomem decisões, né? E a gente vai ser maduro. Não. Não são os anos apenas de vividos, mas é a forma como nós vivemos os anos que vão nos levar à maturidade. São as nossas escolhas, né? São as coisas que a gente decide que vão nos levar à maturidade. E quanto mais nós tivermos o conhecimento da palavra, mais escolhas certas, né? E mais maturidade nós vamos ter. Então, os erros, as dificuldades da vida vão nos levar também a saber lidar com as coisas e também nos vão levando a uma maturidade, amadurecendo. A gente só é maduro se a gente vive a vida, né? Se a gente experimenta, se a gente toma decisões, se a gente caminha. E, sobretudo, né, se a gente quer acelerar esse processo, a gente vai buscar no Senhor isso tudo. Então, nós precisamos assumir, né? Nós precisamos assumir essa posição, que nós somos homens, somos mulheres e temos a capacidade de escolha, nós temos a capacidade de decidir e precisamos fazer isso. Nós não podemos, viver uma graça barata, que é quando a gente recebe algo, como recebemos do Senhor, né, a salvação, o poder de ser salvos nele, pelo sangue que ele derramou na cruz, a gente recebe isso e a gente não faz nada com isso. Isso cai no nosso colo, caiu no nosso colo e a gente não faz nada por isso. Com isso, é preciso que a gente caminhe, é preciso que a gente busque, né? Que a gente busque o ensino, o entendimento da palavra, que a gente viva, que a gente tome as decisões, que a gente deixe de ser menino, que deixe os outros decidir por nós. Nós vamos decidir segundo a palavra, decidir segundo Deus, e aí nós vamos caminhar em maturidade. O nosso futuro em maturidade não vem prontos. Somos nós que nos esforçamos para construí-los, entende isso? Há coisas que ninguém vai fazer por mim, ninguém vai fazer por você. Eu ouvi isso de uma pessoa e nunca mais eu esqueci. Há coisas que ninguém faz por mim, nem faz por você. Sou eu que tenho que fazer, você tem que fazer. Nem Deus vai fazer, porque tem coisas que não é para Ele fazer, tem coisas que é para nós fazermos. Então pare de ser menino, pare de ser menina, pare de mimimi, pare de reclamar. Assuma seus erros, suas falhas, suas decisões erradas e vamos corrigir, vamos adiante. Senhor, nós queremos, Pai, diante do Senhor, assumir todos os nossos erros, todas as falhas. Nós queremos rumar em direção à maturidade, deixar de ser meninos e meninas, mas precisamos da Tua ajuda. Abre os nossos olhos, abre, Senhor, para que nós possamos caminhar em maturidade, em nome de Jesus. É o que nós te agradecemos e nós pedimos. E amanhã nos encontraremos, se assim Deus permitir, mais uma vez. Até lá.